dias, quero inclusive trazer um outro destaque. Conforme já tinha sido anunciado aqui pela Jovem Pan, a Petrobras divulgou um aumento de 55% no preço do querosene de aviação vendido para as distribuidoras. O reajuste no combustível, que representa cerca de 30% dos custos totais das companhias aéreas, deve, claro, gerar muitas consequências para o setor e para a população, resultando no aumento nos preços das passagens, pelo menos foi o que disse a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Apesar do governo Lula citar a guerra no Oriente Médio e os efeitos sobre o preço internacional do petróleo como uma justificativa, um levantamento feito pela Analytics e a Goldman Sachs Global revela que o Brasil está entre os países menos afetados pelo conflito no Oriente Médio, pelo fato de ser um dos maiores produtores de petróleo no mundo e ser um grande produtor de combustíveis. Vou começar com o especialista do tema no assunto, Cristiano Beraldo, com a gente. Beraldo, elevação de 55% no preço do querosene de aviação, naturalmente impacto nos preços dos tickets, as aéreas vão precisar repassar, é preciso considerar essa elevação. Mas e aí, esse cálculo que é feito pela Petrobras, pelo governo colocando a culpa no conflito no Oriente Médio e também essa situação que envolve o relatório que diz, bom, mas o Brasil não está sendo tão afetado assim. Quem é que está falando a verdade? É engraçado como o gringo olha de longe e acha que entende o Brasil, né? Eles não fazem a menor ideia da vida real por aqui e como o Brasil perde a oportunidade de usar o petróleo como uma arma de independência, de estabilidade e também para se posicionar com mais força, né, com um melhor lugar à mesa nessas equações geopolíticas mundo afora. A realidade é que o Brasil, historicamente, jogou no lixo a oportunidade de ter no petróleo, que tem em abundância na costa brasileira, algo que permitisse o Brasil ser independente e ter mais força para resistir de forma estável nesses momentos de tensão. A Petrobras não consegue abastecer o mercado de combustível de aviação por conta própria. Por quê? Porque ao invés de investir nas refinarias e ampliar a capacidade de refino, ao invés do governo desenvolver uma política de efetiva concorrência no mercado de produção de derivados de petróleo, a Petrobras presenciou, né? Foi um instrumento de corrupção gigantesco, um dos maiores escândalos de corrupção da história do planeta. E aí, até hoje, a Petrobras tem que comprar o combustível de aviação para suprir o mercado nacional da Arábia Saudita. Só que agora, com o Estreito de Hormuz fechado, a Petrobras está com um pepino na mão. Então, isso que a gente está vendo agora não é culpa da guerra, é culpa da ladruagem, da incompetência, do roubo, da corrupção. Essa é a verdadeira responsabilidade para que o povo brasileiro, mesmo vivendo num país muito rico do ponto de vista de recursos minerais, de petróleo, vive sempre sujeito a essas confusões aí que acontecem mundo afora e que o Brasil só assiste e paga a conta. Portanto, Caniato, isso é uma consequência clara desta política equivocada e do mau uso da Petrobras pelos governos do PT. Pois é, elevação no preço do querosene de aviação em 55%. Deixa eu, antes de passar para o Dávila, me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar essa notícia pouco agradável, né, Dávila? A elevação em 55% no preço do querosene de aviação. Isso certamente terá um impacto importante nas tarifas e as muitas justificativas que surgem a partir de uma divulgação como essa, né? Claro que o álibi mais utilizado é o conflito no Oriente Médio, mas há alguns detalhes que precisam ser trazidos e destacados também. Caniato, a principal consequência da guerra no Oriente Médio é impactar o aumento da inflação no Brasil. Aumento da inflação em ano eleitoral vai contribuir para afundar ainda mais a impopularidade de um governo que já é muito impopular. Não tem como evitar isso.
Porque nós já estamos vendo aumento em fertilizante, aumento do óleo diesel, aumento em vários produtos derivados de petróleo. Por exemplo, plástico que é embalagem de muitas coisas, utilizado para muitas coisas, vai aumentar, não tem como. Isto vai começar a refletir nos indicadores de inflação. E inflação é mexer ainda mais no bolso do brasileiro, que além de ter de lidar com a inadimplência, 81 milhões de brasileiros inadimplentes, agora vai ter que dar com outro problema, a inflação. E é óbvio, a culpa é do governo. Não é só da guerra. E aí é o segundo ponto da resposta, que é corroborando o que o Beraldo acabou de falar. O Brasil não tem visão estratégica de nada. Nós não temos estoque aqui de petróleo, de diesel. Nós não temos a capacidade de investir numa fábrica para produzir fertilizantes, apesar de ter todos os ingredientes e depender de importação. Tudo isso deixa o país vulnerável em época de crise. E todo o país tem que estar preparado para a época de crise. Tanto é assim que os países começam agora a liberar seus estoques de petróleo justamente para atenuar a alta. Nós não temos estoque de nada. Esse é o problema. Visão de curto prazo, não ter uma visão estratégica do que deve ser prioridade, e aí torna-se um país vulnerável. E a vulnerabilidade vai refletir principalmente no aumento da inflação. Pois é, antes de passar para o Bruno Musi e depois para o Mota, eu quero só lembrar a nossa audiência que a enquete do dia está publicada no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Não no YouTube da Jovem Pan News, YouTube de Os Pingos nos Is. Se você puder, inclusive, nos siga, seja um seguidor na nossa conta no YouTube, dê o seu joinha, o seu like na nossa transmissão. Isso ajuda que o nosso conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Mas vote, que nós tratamos da campanha eleitoral, os nomes que estão sendo divulgados para a disputa à presidência da República. Será que vai pintar alguma novidade? Eu conto com o seu apoio, com a sua manifestação. Agora, retomando nosso assunto, a elevação no preço do combustível para a aviação e o impacto, naturalmente, nos tickets, nos preços das passagens. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que nós falávamos aqui nos bastidores, Musa? Não é a primeira vez que o Brasil se vê em uma situação delicada por conta de uma crise decorrente de um conflito ou de uma outra ordem. E parece que nós sempre deixamos passar a oportunidade de promover mudanças, O que nós aprendemos com as crises passadas? Por que não implementamos mudanças, Absolutamente não aprendemos nada, pelo contrário, a gente continua fazendo os mesmos erros. Beraldo, me corrija se eu errar aqui algum número ou outro na vírgula, tá? O Lula vem a público constantemente falar que a culpa é da privatização da então BR Distribuidora, hoje Vibra. Ao que eu estava pesquisando os números, desde antes da privatização, assim como hoje, ela tinha 20% do mercado. 80% do restante do mercado de distribuição estava nas mãos das mais de 300 distribuidoras que a gente tem aqui no Brasil. Portanto, o que acontece se a distribuidora começar a vender com prejuízo? A estatal, que não é mais estatal, mas se ela ainda fosse, porque ele quer restatizar novamente, ou adoraria. Significa que, obviamente, os importadores privados deixariam de importar. Só que o Brasil, ele precisa, 20% mais ou menos do diesel que nós consumimos aqui interno, ele precisa importar, porque nós não temos capacidade de refinar. Ninguém coloca petróleo duro e bruto dentro do carro, nem dos aviões, nem de nada. A gente precisa refinar. E nós não temos a capacidade de refino aqui interna. E aí a gente entra no outro problema. O problema, então, não é a questão da distribuição, e sim que nós não refinamos aqui internamente. E vamos olhar, então, e voltar no que a gente aprendeu, como você falou, Caniato. Por que nós não refinamos aqui no Brasil e dependemos, portanto, do produto refinado que vem, além da cotação da commodity em dólar, ele refinado também pagamos em dólar. E nós não temos essa capacidade porque ao longo dos últimos anos, somando todos os escândalos envolvendo refinarias no Brasil, ultrapassam 100 bilhões de reais, como a gente estava falando aqui. A mais escandalosa e o caso mais clássico foi da Abreu e Lima, que tinha um orçamento original de 2,3 bilhões de dólares e superou já 20 bilhões e sequer ficou pronta. Ou seja, mais de 10 vezes e não temos a refinaria pronta. Isso uma. Tivemos o caso na Bahia, tivemos o caso da Comperj no Rio de Janeiro. Foram vários casos de corrupção envolvendo refinarias que nós optamos, ou melhor, os governantes de turno,
que basicamente foi o mesmo ao longo dos últimos anos, optou por manter a corrupção ativa no Brasil, como foi descoberta, e o dinheiro não foi para os fins devidos. E agora ele culpa a privatização, culpa a guerra, como bom clássico que ele mantém, argumento clássico que ele mantém. Vamos terceirizar a responsabilidade sempre para terceiros. Portanto, não aprendemos nada porque a mentalidade e o governante de turno é o mesmo em 72% do século que estamos, e já temos 26 anos desse século atual, Caniato. Não aprendemos nada porque a mentalidade é a mesma, e a mentalidade é de centralizar o orçamento cada vez maior em suas mãos para fazer política partidária e deixar as vontades do povo brasileiro simplesmente de lado.